Sejam bem-vindos ao Arquivo Mundial. Aqui, cada episódio é uma viagem profunda pela história, sem atalhos, sem simplificações. Se você quer entender como o mundo foi realmente construído, com suas contradições, violências, escolhas e consequências, já se inscreva no canal e acompanhe os arquivos. No episódio de hoje, entramos em um dos personagens mais mitificados da história brasileira. Um nome repetido, exaltado, esculpido em estátuas e feriados. Mas por trás do mártir existe um homem real, inserido em um contexto brutal, contraditório e profundamente colonial. Esta é a história sombria de Tiradentes. Muito antes de se tornar símbolo, Joaquim José da Silva Xavier era apenas mais um homem tentando sobreviver dentro do sistema sufocante do ciclo do ouro. Nascido em uma colônia que enriquecia a metrópole e empobrecia seus próprios habitantes, ele cresceu em meio a perdas, deslocamentos e frustrações. Órfão ainda jovem, aprendeu cedo que o Brasil colonial não oferecia estabilidade, apenas adaptação. Tiradentes não nasceu revolucionário. Ele foi moldado pelas circunstâncias. Trabalhou como tropeiro, minerador, comerciante ocasional e, por fim, alferes da cavalaria. Um posto modesto, sem prestígio e com remuneração baixa. Seu apelido, vindo da prática de extrair dentes, não era símbolo de nobreza, mas de improviso. Era o retrato de uma colônia onde homens precisavam ser muitas coisas ao mesmo tempo para não desaparecer. O ciclo do ouro, que prometera riqueza e mobilidade social, já mostrava sinais claros de esgotamento quando Tiradentes atingiu a maturidade. As jazidas superficiais estavam quase esvaziadas. O controle da coroa era cada vez mais rígido. A cobrança do quinto tornara-se obsessiva. Quando o ouro diminuía, a repressão aumentava. A derrama pairava como uma ameaça constante. Não importava se havia ouro suficiente ou não. A quantia estipulada deveria ser entregue. Caso contrário, confiscos, prisões e violência se tornavam ferramentas legítimas do Estado colonial. Esse cenário gerava uma tensão silenciosa. Proprietários médios, militares de baixa patente, funcionários públicos e membros do clero local começaram a compartilhar um sentimento comum: o de estarem sendo explorados por um sistema que não oferecia contrapartida. O problema não era apenas econômico, era político. Tiradentes passou a circular entre esses grupos. Ouvia, falava, reclamava. Diferente de muitos conspiradores, ele não pertencia à elite intelectual nem possuía grandes propriedades. Sua posição era marginal e talvez por isso sua revolta fosse mais crua, menos calculada. Ele falava demais. Em tavernas, estradas e reuniões informais, defendia ideias que circulavam na época: independência, ruptura com Portugal, fim da derrama, criação de uma república. Ideias perigosas em um mundo onde até o pensamento podia ser crime. Mas é essencial compreender: não havia um projeto revolucionário popular. A chamada Inconfidência Mineira não foi um movimento de massas. Foi uma conspiração elitizada, fragmentada, hesitante. Muitos de seus participantes temiam mais perder privilégios do que conquistar liberdade coletiva. Tiradentes destoava. Ele acreditava, ou, ao menos, falava como quem acreditava. Enquanto poetas escreviam versos cifrados e magistrados calculavam riscos, Tiradentes defendia abertamente a ruptura, não media palavras, não escondia intenções. Isso o tornava, ao mesmo tempo, útil e perigoso. A coroa portuguesa, por sua vez, mantinha uma rede eficiente de vigilância. Delatores eram recompensados. Dívidas eram perdoadas em troca de informações. E foi assim que o movimento começou a ruir antes mesmo de nascer. A denúncia partiu de dentro. Nomes, reuniões, ideias, tudo chegou às autoridades. O que se seguiu não foi uma repressão imediata e caótica, mas um processo calculado.
Portugal queria um exemplo, não apenas punir, mas ensinar. As prisões foram seletivas. Alguns foram tratados com cautela, outros com brutalidade. Tiradentes foi capturado no Rio de Janeiro, longe de Minas, isolado, sem apoio. Desde o início, ficou claro que ele seria o elo mais fraco da corrente. Durante os interrogatórios, muitos tentaram minimizar sua participação. Alguns negaram tudo. Outros transferiram culpas. Tiradentes não teve essa habilidade, ou não teve essa escolha. Aos poucos, a narrativa oficial começou a se desenhar. Havia um culpado central, um rosto para o crime, um corpo para o castigo. Enquanto os demais réus mobilizavam influência, recursos e redes familiares, Tiradentes permanecia sozinho, sem prestígio, sem fortuna, sem proteção. A coroa precisava de um bode expiatório que não causasse fissuras maiores, e ele servia perfeitamente. O processo se arrastou por anos. A demora não era descaso, era estratégia. O tempo enfraquecia solidariedades, apagava memórias e permitia que a punição fosse exemplar e incontestável. Quando a sentença começou a ser construída, já não se tratava apenas de justiça. Tratava-se de narrativa, de mostrar que qualquer tentativa de ruptura seria esmagada, de transformar um homem comum em advertência pública. Mas o que exatamente Tiradentes representava para o poder colonial? Por que ele, entre tantos, foi escolhido para morrer? E como sua morte foi cuidadosamente encenada para produzir medo e, ironicamente, acabou produzindo mito? É aqui que a história entra em sua fase mais brutal e reveladora. A condenação de Tiradentes não foi apenas jurídica, foi simbólica. A coroa portuguesa não buscava somente punir um crime, mas organizar uma encenação de poder. Cada detalhe do desfecho foi pensado para que a mensagem fosse compreendida por todos os cantos da colônia. Questionar a ordem imperial teria um custo absoluto. Enquanto outros inconfidentes tiveram suas penas comutadas, exílios decretados ou processos suavizados, Tiradentes foi isolado como figura central da conspiração. Nos autos, seu nome aparecia com destaque. Suas falas, muitas vezes exageradas ou retiradas de contexto, eram apresentadas como prova de liderança, quando na prática ele jamais comandara o movimento. Mas liderança, naquele julgamento, não era uma condição factual, era uma necessidade política. A sentença foi implacável: morte por enforcamento, corpo esquartejado, cabeça exposta em local público, membros espalhados pelas estradas de Minas Gerais, a casa onde viveu, arrasada, seus bens confiscados. Seu nome, declarado infame, proibido de ser mencionado com honra. Era uma punição medieval aplicada em pleno século XVIII. E isso não era acaso. Portugal vivia um momento de fragilidade. O ouro brasileiro sustentara o império por décadas, mas agora escorria cada vez menos. A dependência econômica da Inglaterra crescia. Qualquer sinal de rebeldia colonial precisava ser esmagado antes que criasse raízes. Tiradentes foi transformado em exemplo porque era descartável aos olhos do poder. Não possuía família influente, não representava um grupo social poderoso. Sua morte não geraria crises diplomáticas nem revoltas imediatas. Era o sacrifício perfeito. O dia da execução foi cuidadosamente preparado. A leitura da sentença foi pública, longa, humilhante. Tiradentes ouviu cada palavra. Diferente do herói sereno da iconografia posterior, os registros indicam um homem profundamente abalado, mas resignado. Um homem consciente de que estava sendo usado para algo maior do que ele próprio. Ao subir ao patíbulo, não houve discursos inflamados nem gestos grandiosos. Houve silêncio, oração e submissão.
O poder precisava de obediência até no fim. A execução não buscava criar mártires, buscava apagar ideias, mas o efeito não foi imediato. Após a morte, o corpo esquartejado cumpriu sua função de terror. Durante anos, ninguém ousou falar em independência de forma aberta. A repressão funcionou. O ciclo do ouro continuou a ser explorado até o limite. A máquina colonial seguiu funcionando, agora ainda mais violenta e vigilante. No entanto, o tempo opera de forma diferente do poder. Décadas depois, quando o ouro já não sustentava o império e novas ideias circulavam com mais força, a memória de Tiradentes começou a ser ressignificada. O homem apagado foi recuperado como símbolo, sua figura foi moldada, adaptada, quase reinventada. A República precisaria de heróis que não fossem reis, nem imperadores, nem senhores de escravos. Precisaria de alguém que representasse ruptura, mesmo que essa ruptura nunca tivesse se concretizado de fato. Tiradentes foi ressuscitado politicamente. Sua imagem foi associada à de Cristo. Barba, cabelos longos, expressão serena. Nada disso correspondia aos registros históricos. Mas a verdade factual já não importava tanto quanto a utilidade simbólica. O mártir foi criado depois da morte. Essa reconstrução apaga contradições importantes. Tiradentes não defendia o fim da escravidão, não propunha igualdade social ampla. Seu projeto, se levado adiante, provavelmente beneficiaria uma elite local insatisfeita com os impostos, não o povo em geral. Ainda assim, sua morte revelou algo essencial. O sistema colonial não tolerava sequer a possibilidade de autonomia. Qualquer fissura seria esmagada antes de se tornar ameaça real. A história sombria de Tiradentes não está apenas no cadafalso, mas no que ele expõe sobre o Brasil colonial. Uma terra rica, governada pelo medo, sustentada pela exploração e pela violência institucionalizada. E é justamente esse sistema que, ironicamente, estava começando a ruir. O ouro já dava sinais claros de esgotamento. As minas produziam menos, a arrecadação caía. A coroa apertava ainda mais o controle, aprofundando a crise. O que antes parecia uma fonte infinita de riqueza, começava a revelar sua fragilidade estrutural. A execução de Tiradentes marcou o auge do autoritarismo minerador, mas também antecipou seu declínio. Porque quando a riqueza se esgota, a violência já não sustenta o sistema sozinha. E no próximo capítulo desta série, vamos acompanhar exatamente isso. O apogeu e a ruína do ciclo do ouro, quando a ilusão de prosperidade desmorona, deixando para trás cidades inchadas, corrupção generalizada e uma colônia à beira de uma transformação irreversível.